Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na Tua presença, como igreja, como corpo de Cristo. Obrigado que o Senhor nos permitiu chegarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a Tua palavra, entregarmos nosso culto ao Senhor e receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Da autoridade que o Senhor nos deu como igreja, como ministros da Tua palavra, nós repreendemos agora toda a obra do mal neste lugar. Todo e qualquer levante das trevas está proibido, neutralizado e impedido de agir neste lugar. Nós proibimos, Deus, qualquer interferência de que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações nessa noite. Então, mas nós pedimos que o Senhor envie os Teus anjos ministradores. Os Teus anjos, Deus, que estão postos a servir os Seus santos. Nós somos os santos do Senhor. Que os Teus anjos, Deus, estejam, Deus, cercando este ambiente. E que os Teus anjos, Deus, ministradores, ministre, Deus, sirva a Tua igreja nesta hora, Pai, mais uma vez. Nós proibimos nessa hora, em nome de Jesus, que a energia acabe hoje no culto, em nome de Jesus. Pedimos, Deus, que o Senhor, com a Tua presença, invada este lugar e os corações desta noite. Preencha, invadir, preenchendo. Nós repreendemos toda e qualquer ação maligna nos fios elétricos nessa hora, nos disjuntores, no espaço físico da igreja, na rua, da frente, de trás, dos lados, toda a quadra, nos postes. Todos os demônios enviados do inferno estão amarrados agora, em nome de Jesus. Senhor, e que nada possa impedir o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, honra e glória para todo sempre. E a igreja diz amém. Aonde está o povo mais bonito da terra? Tem alguns que não falaram, não sei porquê. Se você percebeu que quem está do seu lado não respondeu, fala: amado, você é bonito. Você é imagem e semelhança do Senhor. Glória a Deus, amados. Aqui está reunido o povo mais feliz da terra, mais bonito, mais cheio de Deus. Porque você sabe, quem tem o Espírito Santo de Deus não é feio, né? É bonito. Se você era feio, né, antes, mas agora você é bonito. Agora, né, Jesus entrou, fez a obra, você está maravilhoso. Que lindo, né? Que hoje é um dia especial. Hoje, no nosso plano de leitura, nós entramos hoje na carta aos Hebreus. Estou certo ou estou errado? Hebreus mesmo? Firme na promessa? Hoje nós entramos em Hebreus. E é muito especial o plano de leitura que, para animar assim, cada livro, cada carta que se inicia, geralmente você tem que ler 4 capítulos assim já de cara, né? Tem uns que é curto, mas tem uns que é grande, né? Mas hoje é um especial, nós estamos aí, a leitura hoje, se você não leu, vai de Hebreus capítulo 1 até o capítulo 4. Eu quero dar parabéns a todos aqueles que aceitaram o desafio do dia 31 para o dia 1º de janeiro, aceitaram o desafio do plano de leitura, e que vocês continuem até o fim já está chegando, o fim já está próximo, né? Quem diria que dezembro ia chegar? Chegou, demorou, mas chegou. Então já estamos encerrando, que você permaneça fiel até o fim deste propósito. Saiba que a plenitude de um projeto não se dá no início, mas sim no fim. A palavra plenitude é completo, cheio. E os que recebem o prêmio, aqueles que recebem a medalha, não são aqueles que iniciam a corrida, não é aqueles que iniciam a competição, mas sim aqueles que terminam o percurso, aqueles que vão até o fim. Esses recebem o prêmio. Ao iniciar a competição, uma corrida,
você apenas recebe uma identificação de participante. Ou você recebe uma camiseta de corrida, né? Ou você recebe um crachá, ou você recebe uma identificação de participante. Mas ao concluir a prova, você recebe ou a medalha, ou o troféu, ou o certificado, ou o carro, né? Se for na corrida aqui, se você chegar em primeiro, você só recebe esses outros prêmios, ou prêmios se você concluir, se você chegar no final. Então, aqueles que estão em dia com a sua leitura, meus parabéns. Aqueles que estão atrasados, receba o meu encorajamento em nome de Jesus. Não desista. Se está muito atrasado, você pede perdão para o Senhor hoje, né? Hoje pede perdão. E após o culto você começa a ler Hebreus, capítulo 1 e vai até o 4. Então hoje nós estamos aqui em Hebreus. O tema central da carta aos Hebreus é a supremacia, a superioridade de Cristo. Isso é maravilhoso. Eu quero fazer alguns destaques do capítulo 1 até o capítulo 4. Então eu vou passar voando assim em alguns versículos, tá? Hebreus 4. Então eu vou passar voando em alguns versículos. Nós vamos, né, aterrizar lá em Hebreus capítulo 4. Então o capítulo 1 de Hebreus, versículo número 1. Não tem aí, Vivi, esse não é o primeiro. Nós vemos aqui que Deus, a revelação de Deus ao homem, Hebreus 1:1, já começa assim: Deus se revelando ao homem, Deus se manifestando ao homem. Isso tem a ver com a palavra teologia. Teo, que significa Deus, logia significa estudo. Porém, Deus não é objeto de estudo. Deus não é objeto de estudo. O homem, ele consegue conhecer Deus apenas daquilo que Deus se deixou conhecer. Nós conhecemos Deus a parte que Deus se revelou a nós, ao homem, porque Deus não é objeto de estudo. Caso contrário, se Deus não tivesse revelado ao homem, se Deus não tivesse se mostrado ao homem, nós não conheceríamos o que nós conhecemos hoje de Deus. Então o livro de Hebreus, a carta dos Hebreus já começa assim: Deus se revelando ao homem. E podemos observar que Deus, ele se comunica de diversas formas. Deus se comunica de vários meios. Deus é um Deus comunicativo. Deus é um Deus relacional. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu até pensei que, chegando a acreditar que Deus, ele é do Ministério de Comunicação. Amém, né? Deus é comunicativo. Deus, ele é relacional. E Deus, ele se interessa em ter comunhão permanente com o homem. Deus, ali no Jardim do Éden, você sabe desse relacionamento diário que Deus tinha com o homem. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve um período chamado intertestamentário, que é o período de silêncio, um período de 400 anos, que não houve profecia, que não houve palavra de Deus. Um tempo que Deus ficou de silêncio. Não havia homens na terra para profetizar. Pior coisa que possa existir é nós não ouvirmos a voz de Deus. O silêncio de Deus é terrível. Sabe quando parece assim que Deus está em silêncio, que Deus não fala? Alguma coisa está errada. Na maioria das vezes não é Deus falando. Não é que Deus não esteja falando. É eu que não estou escutando Deus falar. E no versículo 2 do capítulo 1, nos mostra que Deus constituiu Jesus como herdeiro de tudo aquilo que existe. Jesus é herdeiro no versículo 2. No versículo 3, Jesus ele manifesta como o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando tudo que existe pela palavra do seu poder. Versículo 3, Deus sustenta tudo
pela palavra do seu poder. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: estamos certos de que Deus o quê? Deus age, Deus é dinâmico, Deus se move, Deus é um Deus animado, Deus, ele é ativo, ele é cheio de vitalidade, porque Deus é a própria vida. Então estamos certos de que Deus age. Aonde que Deus age? Deus age em todas as coisas, a fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Eu não sei se essa palavra mexe com você, mas comigo ela mexe. Eu sirvo um Deus que age. Eu sirvo um Deus dinâmico. Eu sirvo um Deus ativo. Quantos aí estão servindo um Deus morto? Um Deus de madeira? Um Deus de gesso? Um Deus que não tem vida? Um Deus que não fala? Um Deus que não se move? Um Deus que não vê? Um Deus que não tem vida? Mas eu e você servimos um Deus que age. Amém? Você pode ficar feliz por isso? E você precisa se parecer com o seu Deus. Você precisa ter a dinâmica que Deus tem. Você precisa exalar vida. Você precisa se expressar de forma que comunique o Deus da qual você serve. Não faça cara de estatueta. Não seja parado. Seja como o seu Deus. Amar a Deus, porque Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar quem? Quem? Aqueles que amam. Amar a Deus significa praticar o que Ele diz em sua palavra. Isso é amar a Deus. Se você diz que você ama a Deus, que você é um cristão, você ama a Deus, amar a Deus significa praticar a palavra de Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus e não pratico aquilo que Deus me diz? Não tem jeito, não pode. Versículo 8 ainda do mesmo capítulo, fala referindo-se sobre Jesus. A palavra do Senhor diz: teu é o trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o teu cetro, e o cetro do teu reino, é bastão de justiça. Amém? Capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, tem slide. Diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Vamos repetir comigo esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Olha que coisa maravilhosa. A expressão no grego aqui, desviemos, tem o sentido literal de sermos levados por uma forte correnteza. Nesse versículo aqui nós somos orientados a prestar atenção naquilo que nos é ensinado através da palavra. E esse versículo nos ensina, ministra sobre nós, que aquilo que nos é ensinado pela palavra é um fundamento. É fundamental. Fundamento fala de alicerce. Fundamento fala de fundação. Fala de uma estrutura. Fala de uma base. Algo que sustenta. Então isso quer dizer que você não será levado, ou você não será desviado pela forte correnteza, se você tiver uma teologia firme, um conhecimento sólido de Deus. Então preste bem atenção naquilo que é ministrado sobre a sua vida. Preste muita atenção nessa mensagem que eu estou pregando hoje. Por quê? Porque amanhã você vai precisar dela.
Semana que vem você vai precisar dela. Vai chegar uma situação na sua vida em que você vai precisar aplicar aquilo que lhe foi ensinado. E se você vier no culto e dormir na hora da mensagem, na hora do culto, e Deus estiver falando com você e ministrando a palavra da verdade e você não receber, a situação vai chegar do mesmo jeito e você não vai ter como usar esta palavra, porque você não aprendeu, porque você não prestou atenção. Por isso é fundamental nós prestarmos atenção. Porque se nós não prestarmos atenção naquilo que Deus está nos ensinando, vai vir a forte correnteza. E nós vamos ser levados por ela. Porque nós não temos um conhecimento sólido de Deus. Mais conhecimento da palavra, mais intimidade com Deus. Por isso você não pode dormir. Por isso você não pode ficar despercebido. Porque Deus está falando com você. Ou não? Você vai precisar de usar essa espada. Você vai precisar tirar ela da bainha para você se defender, para você atacar o inimigo. E se você não prestou atenção naquilo que Deus falou, você não vai saber usar bem a sua espada. Você não vai saber, como guerreiro e soldado de Cristo, se portar diante daquela situação. Ainda no capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, que é o próximo, Vi. Fala que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Nós somos esses irmãos. A Bíblia diz que Jesus é meu irmão. E aqueles que entregaram a vida para Ele e se tornaram os filhos de Deus, também é irmão de Jesus. Quantos aqui são irmãos de Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o meu irmão mais velho. Olha que massa. Lembra daqueles negócios de escola? Que alguém quer brigar com você e você chamava o irmão mais velho? Eu vou chamar meu irmão para você. Não tinha essas coisas? Tinha. Tem, sei lá. Você quer brigar comigo? Eu vou chamar o meu irmão mais velho para você. Vai te pegar. Jesus é o nosso irmão. E ele não se envergonha de dizer que você é irmão dele. Olha que lindo. Olha que rico na palavra do Senhor. E diz mais. Opa. Não diz mais? Aqui dá. Voltou? E ele declara: vou anunciar, ele está dizendo para o Pai, vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio da igreja. E mais, porei nele a minha confiança, e outra vez ele afirma: aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Você faz parte da família de Jesus. Você faz parte da família de Jesus. Jesus é seu irmão e Deus é o seu pai. Tem família mais perfeita que essa? Não. Versículo 18, que é o próximo, diz assim: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Olha que legal. Jesus é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Talvez você está enfrentando dias assim, dias de tentação. Nós sabemos que, ou saiba que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Tudo que nós enfrentamos, em tudo que nós somos tentados nos dias de hoje, Jesus também foi tentado. Jesus foi tentado, mas passou, não pecou, não desistiu, foi até o fim. Ele não desistiu do propósito do Pai. Então, Ele pode nos socorrer em todas as nossas tentações, porque Ele mesmo foi tentado. São versículos chaves, fundamentais, porque todo ser humano é tentado. E algumas leituras para trás,
na nossa leitura, não sei na onde, mas diz assim, que nós somos tentados por aquilo que nós mesmos desejamos, o desejo que está dentro de nós, porque a minha tentação não é a sua tentação, e nem a sua é a minha. Todo ser humano é tentado, todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, porém, Jesus, Ele nos socorre, porque Ele também foi tentado, mas não deixou cair não se deixou cair em tentação, amém? Por isso, capítulo 3, versículo 6, fala que nós somos, próximo Vivi, Hebreus 3,6 diz que nós somos casa de Deus. Vamos ler juntos aqui? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Cristo... Hebreus é rico, nós estamos só passando tudo por cima para chegar no versículo lá do capítulo 4. Olha que legal, Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. É fiel como filho sobre, está acima da casa de Deus. E essa casa, precisamente, é quem? Essa casa é nós. E se retivermos com fé, perseverante, a coragem e a esperança da qual gloriamos, não desviemos, porque o pecado que nos leva para o inferno, que leva a pessoa para o inferno, é apenas um: o pecado da incredulidade. Nesse versículo chave nos afirma que nós somos casa de Deus. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Você, eu, porque nós somos casa de Deus. E Jesus, como filho, Ele é fiel sobre a casa. Quem é a casa? Você. Jesus é fiel sobre a sua, amém por isso? Sobre a sua vida. Versículos chaves. Isso é fundamento. Isso é conhecimento de Deus. No capítulo 3, no versículo 7 do capítulo 3, no versículo 15 do capítulo 3, no versículo 7 do capítulo 4, existem 3 declarações que são idênticas. 3:7, 3:15, 4:7, aonde diz: assim declara o Espírito: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabemos que essas expressões também estão assim lá em Apocalipse, mas nós estamos pregando apenas Hebreus de capítulo 1 ao capítulo 4. 3 vezes entre o capítulo 1 e 4. Se hoje você ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo dizendo: não endureça o vosso coração. Esta palavra declarada é para cristãos ou não cristãos? Para quem? Essa palavra é para crente. Está dizendo crente? Cristão? Se você hoje entrou aqui neste lugar, ou todas as vezes que você entrar aqui, se você ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo ministrando sobre você, não endureça o seu coração. E o interessante é que como que nós cristãos somos capazes de ouvir a voz do soberano Deus e resisti-la. Quantas orações que talvez você tenha feito assim: Deus, fala comigo. Talvez essa foi a sua oração pela manhã: Deus, fala comigo. Quantas vezes nós oramos assim: Deus, fala comigo. E quando Deus fala, nós endurecemos o nosso coração, porque na verdade nós não queremos ouvir Deus nada. Nós queremos ouvir aquilo que agrada ao nosso coração. Se você quer ouvir apenas aquilo que você deseja, não peça para Deus falar com você. Só que se você entrar aqui, certamente Ele vai falar. Ouça você mesmo.
Seja guiado não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito humano, que vai te levar à destruição. Ou espíritos malignos, que são espíritos enganadores. Que palavra confrontadora para nós, cristãos. Ei, se vocês entraram aqui neste culto, quarta-feira de 16 de dezembro, se Deus falar com você, irmão, não endureça o seu coração, não. E não é eu que está falando, é o Espírito Santo que diz. O Espírito Santo diz, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Você tem endurecido o seu coração? Não é o seu coração que se endurece sozinho, sabia? Ele não se endurece por conta própria. Porque você pode se render, entregar ele para o Senhor e receber um novo coração. Outra coisa que me chama a atenção aqui, é possível, como cristãos, ficarmos com o nosso coração endurecido pelo engano do pecado? Se sim ou se não, é sim. E por quê? Por que que nós cristãos, por que que os cristãos, aquele que confessa o Senhor, tem um coração endurecido, embrutecido, levado pelo engano do pecado? Por quê? Será que Deus não tem falado? Certamente Deus tem falado, mas nós temos resistido. Por que nós resistimos o que é bom e somos receptivos com aquilo que é mal? Se nós sabemos a verdade, se nós conhecemos a palavra, se nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado, por que que nós abrimos a porta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, para o pecado? Alguns de nós têm muitas vezes a estupidez, muitas vezes, de querer culpar Deus pela situação que está vivendo, porque Ele mesmo abriu a porta para o pecado. Ele mesmo endureceu o coração dele quando Deus disse que não era tempo, ou que não era para fazer, mas decidiu fazer, porque endureceu o coração. E quantas declarações que há na Bíblia? Olha, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. E nem fala assim, olha, se você ouvir a voz de Deus, não deixa o diabo endurecer o seu coração. Não fala o diabo, fala o diabo aqui? Procura as outras declarações também em toda a Bíblia. Não fala do diabo, fala de você. Ei, por que que você está fazendo isso? Por que que você está resistindo à palavra? Versículo 13 do capítulo 3 ainda, diz que nós vamos passear nos capítulos até chegar lá na leitura final de hoje. Esses versículos que você já leu, não abate eles não na hora da sua leitura, lê de novo. Versículo 13 do mesmo capítulo diz assim: isso, aqui é a versão minha, que eu interpretei o versículo aqui, vamos lá. Pelo contrário, diz o quê? Exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido, endurecido, pelo engano do pecado. Esta palavra nos ensina uma coisa: nós, como cristãos, irmãos em Cristo, nós precisamos encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum dos nossos irmãos seja endurecido pelo pecado. Se você está do lado de alguém, olha para ela. Você precisa encorajar esta pessoa, sabia? Ela precisa encorajar você. E se do seu lado direito ou esquerdo não tem ninguém, olha aí, se do seu lado direito ou esquerdo está faltando uma pessoa, é porque esta pessoa que senta aí precisa ser encorajada. Isso é uma responsabilidade do corpo. Encorajem
uns aos outros. Quando? Quando? Hoje e todos os dias. Para que não sejamos endurecidos pelo pecado. Observação aqui. Nessa palavra, o pecado nos endurece. Torna-nos insensíveis, indiferentes. Não estou falando de quem está lá fora não, estou falando de quem está aqui dentro. Endurecido, insensível, indiferente. Passamos a não mais importar com aquilo que nos é ministrado. Não prestamos atenção naquilo que é fundamental. Alguns versículos para trás. Fazemos cara de mau gosto. Fazemos cara de nojo. E fazemos cara de pontinho, pontinho, pontinho. Para tudo que nos é falado e ministrado. Tornamo-nos indisponíveis ao Espírito Santo. Em tudo se sente ofendido ou ofendida. E para chamar a atenção, se faz de vítima e quer ser paparicado. Teve um dia que num aconselhamento, o Espírito Santo mandou dizer assim para a pessoa, fala para ela que ela é indisponível. E eu disse, Deus está me dizendo, o Espírito está ministrando, que você é uma pessoa indisponível. A pessoa pulou dessa altura e desceu. É melhor descer, né? Porque se não descer, a espada vem por cima, né? O Espírito está me dizendo que você é uma pessoa indisponível. Mas como? Eita lá, basúria! Eita! É, o Espírito está me dizendo. Eu faço tudo. Eu estou nisso, eu estou nisso, eu estou nisso. Então vê se você não está fazendo obra morta. Porque disponibilidade não só é aquilo que faz externamente, isso é obediência. O Espírito está me dizendo que você é apenas um obediente. Você só faz aquilo que se manda fazer. Você faz por fora, mas por dentro você está embrutecido. Se você é uma pessoa que tem que empurrar você para fazer as coisas, você é indisponível. Existe um versículo especial, né, povo do IGA, sobre o servo. A Bíblia diz que se você só faz aquilo que lhe manda, você é um servo inútil. Se você só faz aquilo que lhe é mandado, você é servo inútil. Duro, né? O Espírito mandou dizer para a pessoa, você é indisponível. Porque alguém disponível começa a dar fruto, o Espírito começa a usar, começa a deslanchar. E faz hora que você está aí e não consegue desenvolver. O pecado nos deixa insensível, endurecido, indiferente, com cara de nojo, indisponível e não frutificamos. Para crente, tá? A gente gosta de só jogar para fora. Vamos lá, versículo 14, ainda no mesmo capítulo. Porque passamos a ser participantes. É esse? É o próximo? Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, olha a ressalva. De novo. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, tem que ler devagar para entender, né? Na realidade, ou seja, na real, larga de fantasia, nada de ilusão, nada de papo furado, nada de querer dar uma de doido. Na real, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Volta lá. Porque passamos a ser participantes de Cristo
desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde onde? Desde o... Vai participar do fim? Quais são as pessoas que vão participar de tudo aquilo que Cristo já conquistou na cruz e concluirá na sua segunda vinda? Quais são? Aqueles que permanecerem até o... Quais são aqueles que serão glorificados? Quais são aqueles que sentarão para reinar? Aqueles que permanecerem até... O seu fim precisa ser melhor do que o seu começo. Vida cristã é algo contínuo. Contínuo. Tem gente que quer escolher dias para ser cristão, sabia? Tem dia que a pessoa é crente, tem dia que ele não é crente, um dia ele é crente, outro dia ele não é crente. O ânimo dele é inconstante. Tem hora que ele está animado, tem hora amanhã ele está desanimado, aí sexta-feira ele está animado, sábado ele está desanimado, domingo ele está animado, segunda-feira ele já amanhece desanimado. Ele é inconstante. Sai para lá com esse sentimento. Pessoas assim não têm o DNA do Pai Deus. Sabia? Essa inconstância. Por que não tem o DNA? Deus é inconstante? Deus hoje é, amanhã ele não é? Já pensou se Deus fosse fiel em apenas alguns dias da semana? Fala, misericórdia. Longe de nós isso. Já pensou se Deus decidisse, olha, segunda-feira eu vou folgar. Ó, segunda-feira é minha folga. Vou além, se Deus folgasse, se Deus tirasse férias 1 hora, 1 minuto, ou 1 segundo, ou 1 milésimo, nós estaríamos fritos. Então quem anda assim, pingando, uma hora é, outra hora não é, não tem o DNA de Deus, porque Deus não é inconstante. Inconstância não faz parte do atributo de Deus, dos atributos de Deus, do seu caráter. Capítulo 4, versículo 16, último versículo. Agora encerramos a mensagem em cima desse versículo, com mais 6 páginas que eu tenho aqui. Não, brincando. Portanto, vamos ler junto? Portanto, acheguemo-nos. Não, vamos começar de novo, porque é com confiança. O negócio é com convicção. Deus é convicto, Deus é constante, né? Deus é animado, né? Vamos lá? Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da... Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Porque essa é a palavra dele. Aleluia! A versão que eu estou usando é King James. Talvez esteja diferente um pouquinho da sua. Mas, gente, que declaração maravilhosa. Que coisa especial. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para recebermos misericórdia e encontremos o poder dunamis, que nos socorre, que nos dá ajuda no momento da necessidade. Outras versões diz em ocasião oportuna. Declaração fantástica. Se você não ler a Bíblia, você não pega isso aí. Esse é um dos versículos entre os diversos da declaração da identidade em Cristo, dos grupos de apoio. Um dos versículos que me ajudou bastante no processo do meu GA. Verso que ministrou muitas vezes sobre mim e que me ajudou a superar crises que outrora eu pensava que elas seriam eternas, que eu ia levar elas para o céu. Isso me revigorava, isso me animava, isso me encorajava, isso me trazia uma confiança de tirar a espada e partir para cima daquela crise, daquela situação e dizer: sai de mim em nome de Jesus.
vai embora. Você sabe que tem hora que a gente tem que orar na nossa cabeça. Sai de mim em nome de Jesus. Eu me repreendo em nome de Jesus. Porque tem hora que me ajudou muito dentre tantos outros. Quando a gente fala, leia a identidade em Cristo, que é uma declaração, todos os versículos da Bíblia que te afirma como filho de Deus. Eu relia. Teve uma semana que eu li bastante. Aí naquela semana, um demoniado veio bancar a besta comigo. Naquela semana que eu estava lendo. Uma situação, um vizinho meu foi me chamar para me orar por ele. Ele era desviado. A forte correnteza levou ele, viu? Irmão, você pode orar por mim? Vamos, eu oro. Vamos lá, Laine, né? De segurança, vai que o trem pega lá. Laine foi comigo. Ele morava apenas num quarto. Falei, Laine, eu vou entrar, você fica aqui na porta, né? Você cuida de todo o negócio aí. Quando eu entrei, o homem já estava endemoniado, andando de 4 dentro do quarto. Era a semana que eu estava... Eu não sou o que sou, mas eu sou filho do grande eu sou. Sou amigo de Deus. Tá até brilhando, né? Tá. Vem, capeta em mim, vem. 2 perguntas. Eu entrei no quarto, o homem foi me chamar. Isso foi um mistério para mim. O homem foi me chamar, entrou no quarto. Quando ele entrou primeiro, que eu entrei atrás, em alguns segundos, o homem já estava de 4 endemoniado. 2 perguntas que ele me fez. Quem você pensa que você é? E o que você veio fazer aqui? Pensei, bobeou de perguntar isso essa semana. Quase que eu falei, você quer quantas declarações com base bíblica? Comecei a citar, eu sou isso. Porque ele perguntou quem eu era, quem você pensa que você é e o que você veio fazer aqui. E eu saquei a espada afiada e comecei, eu sou isso, eu sou amigo de Deus, está afiado. Eu sou amigo de Deus, eu sou cordeiro com Cristo. O Senhor me deu autoridade. Eu estou sentado nos céus, nas regiões celestiais, com Cristo agora mesmo. E falei um monte assim. Quase que eu perguntei, quer mais uma? Segunda pergunta. Aí eu disse, segunda pergunta, o que eu vim fazer aqui? Eu vim tirar você do corpo deste homem e você vai sair hoje em nome de Jesus. Não vou sair, teve que sair. Saiu. Depois é problema dele se ele manteve a libertação dele ou não. Ele não manteve a libertação dele. Mas naquele dia, ele teve que sair. Saiba de uma coisa. O diabo sempre vai perguntar para você quem você pensa que você é. Quem que você acha que você é? O que você está fazendo aqui? Aí, meu amado, se você não saber da sua identidade em Cristo, quem é você? Você vai juntar suas malas, a sua armadura de Cristo e vai sair correndo para vergonha, envergonhar o nome de Deus. Mas algo especial me ajudou, dentre tantas declarações, este é um dos versículos que me abençoa bastante. E eu creio que hoje é uma noite que o Senhor quer nos elevar, diga aí comigo, elevar, a um nível de intimidade maior com Ele, porque este é o tempo de mais intimidade com Deus. Nós temos muito conhecimento que ficou bem repartido. O Antigo Testamento, que é a lei, fala bastante do conhecimento da história. Só que quando agora nós entramos no Novo Testamento, nós entramos para a intimidade, para o relacionamento. E eu creio que Deus quer levar você a um nível maior de intimidade com Ele. Isso é só para aqueles que querem, para aqueles que desejam, para aqueles que creem. Não são para todos, porque não são todos que estão disponíveis. O interessante desse versículo aqui, outrora nós não tínhamos acesso à presença de Deus, e agora nós encontramos o caminho livre para a nossa passagem, para a nossa entrada. É uma afirmação estranha para muitos de nós. É uma afirmação temerosa para muitos de nós. É uma afirmação assustadora e chega até a dar arrepios para aqueles que não tiveram uma referência paterna, saudável e que tiveram também problemas com a autoridade. Era o meu caso.
falar de se chegar diante da presença de Deus. É que nem Isaías capítulo 6, eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus. E a nossa alma começa a fazer correlação com a paternidade, começa a fazer correlação com as autoridades da nossa vida, e nós não suportamos este lugar. É um versículo que balançou a minha estrutura, e que balança a estrutura de muita gente hoje, que não tem coragem de viver isso que esta palavra diz. Criamos um conceito em nossa memória daquilo que nos foi transmitido, daquilo que nos foi ensinado, de um Deus 24 horas irado. É ou não é? É ou não é, gente? Amém ou não amém? Um Deus 24 horas bravo, rígido. Um Deus que nunca saiu da lei do Antigo Testamento. Nunca passou para o Novo Testamento, para o tempo da graça, da nova aliança. E quantos de nós ainda enxergamos esse Deus dessa forma? Parece que Deus parece meu pai. Ou foi muito duro, ou foi autoritário, ou foi um relaxado que foi embora e me abandonou. Ou Deus vai ser muito duro comigo, ou Deus vai ser um relaxado que não vai cuidar de mim. Porque é paternidade. Tempo que eu morei 10 meses na Paraíba, um dia em cima da moto, eu ouvi assim, no fundo da minha alma, no meu espírito, Deus dizendo assim: eu não sou como seu pai. Eu parei. Eu não tinha ouvido essa expressão ainda. O Espírito, a voz de Deus bradou dentro de mim: eu não sou como seu pai. Eu parei, eu fiquei alguns minutos parado assim. Por que Deus está dizendo isso? Dando uma de João sem braço, né, de doido. Deus estava dizendo: você não tem relacionamento comigo. Você não consegue se achegar na minha presença. Porque você acha que eu pareço seu pai. Talvez essa seja a sua história. Ou você vive dessa forma. Um Deus inacessível. Quem gostaria de entrar na presença de um Deus assim? Que foi pintado, desenhado para nós? Ninguém. Entrarmos na presença dele para sermos fulminados? É melhor ficar longe. Essa foi a imagem transmitida pelo diabo para nós a respeito de Deus. Porém, Jesus vai saindo do Antigo Testamento. Presta atenção. Jesus vai saindo do Antigo Testamento por meio de profecias. Jesus vai saindo da antiga aliança e vai chegando no Novo Testamento, que é a nova aliança, trazendo em suas mãos o convite da acessibilidade aos céus, à presença do Deus Pai. Não, você não entendeu. Vou tentar repetir. Jesus agora vai sair do Antigo Testamento por meio de profecias da antiga aliança, trazendo em suas mãos um convite, a chave que abre o caminho, que nos dá acesso à nova aliança, na presença desse Deus Pai, que agora nós podemos nos achegar diante da presença dele, do trono de graça. Se eu fosse você, vibrava, porque Jesus é o acesso ao Deus Pai, Jesus é o caminho, Jesus é a ponte. Senão tu estava no inferno, amado. Tu estava no sal, você não era o sal. Se você estiver no sal, você está mal, viu? Não tem expressão, ai, estou no sal. Vai se lascar então. É melhor você não estar no sal, é melhor você ser o sal. Quem sabe dessa frase entendeu o que eu disse, né? Através de Jesus, nós somos convidados a nos achegarmos. Olha a definição da palavra acheguemo-nos. Vir, aproximar-se, chegar perto de. E a terceira é concordar com. Essa me chamou a atenção. Acheguemo-nos. Vir, aproximar-se, chegar perto de, concordar com. Olha o detalhe, concordar com. Legal.
Acheguei-vos. Se for para chegar, tem que concordar com. Esse é o detalhe. Se não for para concordar com, vaza. Some. Essa é um dos significados do grego da palavra acheguemos. Concordar com. Se não for concordar com, arruma tuas malas, cai fora. Sabe por quê? Se eu não concordo, eu discordo, né? Isso é discordância. Foi isso que Lúcifer quis causar no céu, discordância. O que Deus fez com ele? Vaza. Pega tudo aquilo que é teu, aqueles que você convenceu também, um no rabo do outro. Vaza. Some. Portanto, acheguemo-nos para concordar com. Vou lhe dar um conselho sobre essa palavra concordar com. Presta atenção. Se você discorda de algo, seja o que for, se você discorda de algo, você tem no mínimo três opções. Se você discorda de algo, você tem no mínimo três opções. Primeiro, se converta à visão proposta. Se converta àquela situação. Segundo, ore para que Deus mude. Terceiro, pede para sair. Não são as únicas e nem exclusivas. Ou você concorda com, ou você ora para que haja mudança, ou você pede para sair. Uma ressalva no terceiro ponto. Pede para sair. Se aquilo que você está discordando é uma visão de Deus, é algo de Deus, meu conselho para você é: melhor que você se converta a ela. Mas a escolha é individual. Segunda coisa, portanto, acheguemos-nos com toda a confiança. Outras versões diz confiantemente. Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança, com toda a liberdade no falar. Esse que o texto está dizendo. Chegue com confiança. Pode chegar com liberdade para falar, com franqueza na fala. Fala abertamente. Larga de segredo. Para quê? Sabe de uma coisa? Deus nos dá a oportunidade de falarmos a verdade. É uma frase que eu falo para os meus filhos. Sabe quando você pega o guri no fraga, você sabe que ele fez o negócio? Ele não tem como escapar, né? Mas é a frase que eu sempre digo depois dessa situação. Papai está dando a oportunidade de você falar a verdade. Eu estou provando o caráter dele. Estou provando para onde que ele está mais tendencioso e aonde eu preciso cuidar dele. Papai está te dando a oportunidade de você falar a verdade. Eu já sei que ele fez. Eu já sei que ele é o responsável daquilo. Mas eu estou dando a oportunidade para ele falar a verdade. Confiantemente, sem rodeio, sem uso de figuras. Oh, aleluia, Deus maravilhoso. Sem comparações, sem firula, sem uso de uma fala, de uma oração mecanizada, de algo pronto. Achegue-se com confiança, sendo gente, sendo pessoa, não sendo um religioso, um hipócrita, um fariseu, um apenas conhecedor da... Não, seja gente, tenha sentimentos, tenha as emoções, não exagero, porque tem gente que é exagerada, precisa do equilíbrio. Tem gente que faz um escândalo só, é muita alma, é um almão, né? O espírito tem que ser maior do que a alma. Tem pessoas que precisam parar de chorar, segurar as emoções, que é demais. Tem umas pessoas que não choram, que não se quebrantam, não se deixam. É preciso se quebrantar. Seja gente normal, sem título, sem funções, sem compromisso. Sabe aquele dia que você quer ser só você? Sabe? Teve um dia que, alguns dias atrás, eu falei para a pastora: eu quero ir lá na sua casa.
tomar um café. De manhã assim, quero tomar um café. Não vou chegar lá como pastor, como líder, como nada. Não quero falar nada dessas coisas. Eu quero ser gente normal. Eu falei isso, eu quero ser gente normal, eu quero ficar de boa. Sabe quando você não quer falar nada? Sabe quando também você não quer ouvir nada? Ou sabe quando só você quer falar e não quer saber a opinião do outro, né? Você quer... Estou falando de gente saudável, falando de qualquer gente que não quer ouvir conselho, não. Essa questão também se aplica a um contexto. Vamos abrir parênteses aqui. Além de Deus, além do seu cônjuge, você precisa ter amigo ou uma amiga. Amigos saudáveis, equilibrados, que te ouçam e também te confronte. Amigos que compartilham da mesma fé. Frequentarmos ambientes que não exijam de nós formalidades. Você, não quero saber daquilo que eu sou, sem título, sem função, quero ficar de boa. Fechando parênteses, voltando aqui. A palavra está nos dizendo que nós precisamos ter com Deus uma conversa aberta, destemida, tornar em público, tornar conhecido aquilo que Deus já sabe. Não é para Deus, é para você, é para liberar você mesmo. Deus já sabe que mesmo antes de eu falar, o Senhor já sabe aquilo que vai sair dos meus lábios. Acesso confiante a Deus é um privilégio sacerdotal. Aqueles que faziam parte da tribo dos escolhidos, da tribo dos chamados, é que poderiam exercer o ofício de sacerdote. Nós fazemos parte da tribo dos chamados e da tribo dos escolhidos, porque nós temos livre acesso à presença de Deus. O Senhor Jesus nos fez sacerdotes na presença do Pai. Amém? Nos acheguemos com toda a confiança ao trono da graça. Trono nos revela que há uma autoridade. Trono nos revela que há um reino. Trono nos revela que há um governo estabelecido. Fica claro para nós que todo o universo está sob o controle, sobre o governo, sobre o reinado de alguém, e esse alguém é Deus. Todo aquele que se ousava entrar na presença do rei, de uma autoridade, sem ser chamado, sem ser autorizado, e que o cetro do rei não se curvasse, o que acontecia com essa pessoa? Morte. Morria. Decreto mortal. Se o cetro não se curvar, você vai morrer. O cetro do governo celestial já está curvado para nós todos os dias. O cetro do governo celestial de Deus está curvado para nós todos os dias. Sabe o que significa? Você pode entrar na presença com confiança diante do trono da graça, que você não vai morrer. Ele vai te aceitar, Ele vai te ouvir, Ele vai falar com você, Ele vai liberar algo especial sobre a sua vida, e você vai sair dali transformado mais uma vez. Você não vai morrer na presença do Rei. Jesus abriu o caminho. Nós podemos entrar diante da sala do trono. Nós recebemos a autorização, as portas, a passagem está aberta. Jesus abriu o caminho e o cetro está curvado. Vamos repetir comigo novamente o versículo, até uma parte, vamos lá? Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos aqui. Pode chegar com confiança, a fim de receber misericórdia. Duas coisas a respeito de misericórdia. Misericórdia fala da nossa necessidade de perdão. Então, todas as vezes que você se achegar com confiança, passar pela porta da sala do trono, você vai precisar de misericórdia. O certo está curvado, mas você precisa de misericórdia. A sua necessidade, a minha necessidade de perdão. Primeira coisa sobre misericórdia. Demonstra a nossa necessidade de sermos perdoados todos os dias. Segunda coisa sobre misericórdia. Misericórdia também significa receber recursos adequados para satisfazer a necessidade por parte daquele que a mostra, Deus.
Primeira coisa sobre misericórdia, demonstra que nós precisamos de perdão. Segunda coisa, misericórdia significa receber recursos para satisfazer a vontade de Deus, aquilo que Deus revela que nós precisamos. Deus nos revela a sua vontade e através da misericórdia nós recebemos recurso. Fala comigo. Primeiro perdão e depois recursos. A outra palavra que eu quero destacar, já encerrando, é a última, que, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça para recebermos misericórdia, perdão ou recursos e encontremos o poder. Essa palavra destaque, poder que nos socorre no momento de necessidade. O significado de poder é capacitação. Você vê que as palavras se encaixam em cada significado delas. Poder, no grego, capacitação. Primeiro, poder, capacidade física ou moral encontradas numa pessoa ou coisa. Segundo, poder em ação, quando é colocado na realização de milagres. Misericórdia, perdão, misericórdia, recursos para fazer aquilo que precisa. Terceiro, poder, capacitação. Concluindo, diante desse texto, deste versículo, não são os únicos, mas fechando aqui, nós podemos nos achegar diante do trono da graça para receber perdão, recursos. Primeiro, perdão, termos intimidades com o Pai. Terceiro, recebermos recursos para fazer o que Deus nos pede. Quarto, capacitação para fazer o bom uso dos recursos recebidos. Fique de pé. Repita comigo. Perdão. Primeiro, eu posso me achegar com toda a confiança ao trono da graça para receber misericórdia e encontrar poder que me socorre no momento da necessidade. Na presença de Deus, diante do trono de Deus, eu recebo perdão, intimidade com o Pai, recebo recursos para fazer o que Deus me pede e recebo também capacitação para fazer um bom uso dos recursos que receber. Fecha os teus olhos. Se esta palavra fala com você nesse sentido de que